Quem remedia o remédio? Quem fiscaliza o Ministério Público Estadual? O próprio Ministério Público Estadual? Será que isso não vai acabar em pizza novamente? Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV desta quarta-feira, 24 de julho de 2019. E hoje nós vamos falar sobre a Grampolândia Pantaneira e o suposto envolvimento de membros do Ministério Público Estadual. Até porque o Procurador-Geral de Justiça esteve na Assembleia Legislativa ontem para dar algumas explicações. Mas antes disso, você confere os melhores anunciantes do site. É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Tem obra aqui, obra ali, obra acolá, a cidade está mais limpa, você pode confirmar, terminais, estações de ônibus chegam em todo lugar. Com o asfalto novinho, o avanço não vai parar. Tem praças, parques, é chegar e aproveitar. Com o HMC Saúde vem pra humanizar. Quem esperou não vai mais esperar. A cidade é do povo, povo em primeiro lugar. É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. O Procurador-Geral do Estado, Antônio Borges, esteve ontem lá na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, justamente para dar explicações sobre um suposto envolvimento de membros do Ministério Público Estadual na famosa Grampolândia Pantaneira. Até porque os coronéis Lesco e Zaqueu e o cabo Gerson acabaram fazendo inúmeras acusações com relação ao envolvimento e apontando envolvimento de 4 ou 5, salvo engano, promotores na Grampolândia Pantaneira. E o Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral de Justiça já deixou claro que uma investigação interna já está em curso, já está acontecendo justamente para tentar levantar esse suposto comportamento ilícito por parte de alguns promotores do Ministério Público Estadual. Bom, uma coisa importante nesse processo todo é que não se pode, de certa forma, desgastar ou ligar a Grampolândia Pantaneira à instituição Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual é uma instituição importantíssima, é preciso que a sociedade acredite na idoneidade da instituição, da maioria dos seus promotores, da maioria dos membros do Tribunal do Ministério Público Estadual, isso é importante, né? Até porque quando instituições como essa perdem crédito, perdem confiabilidade, fica ingovernável, fica muito difícil você ter um certo equilíbrio, um certo controle sobre a sociedade e as coisas que acontecem na sociedade. Imagine você não ter mais confiança no Poder Judiciário, por exemplo, não ter mais confiança no Ministério Público Estadual. Então, se existem algumas ranhuras, se existem algumas coisas ruins, ou atos ilícitos dentro do Ministério Público Estadual, que essas pessoas sejam punidas, que esses membros sejam punidos, até porque existem pessoas ruins em qualquer área que seja, existem professores bons, professores ruins, engenheiros bons, engenheiros ruins, assim como existem promotores mal intencionados, como é o caso aí, ou supostamente o caso de alguns promotores do Ministério Público Estadual, até porque as acusações feitas pelos coronéis e pelo cabo Gerson são muito contundentes, elas se complementam, elas acrescentam, né? A grande questão que fica no ar é o seguinte, que é justamente o nosso comentário de hoje. O que é que remedia o remédio? Né? Nós tivemos até pouco tempo atrás o arquivamento daquela operação Cartas de Crédito, lembra? Que apesar da Assembleia Legislativa apontar irregularidades, né, naquele processo das cartas de crédito envolvendo o Ministério Público Estadual, foi arquivado e continua arquivado. Agora nós temos uma outra situação em que inclusive a própria Assembleia Legislativa já pensa na criação de uma CPI para poder apurar esse suposto envolvimento de membros do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça já disse que existe uma investigação no âmbito interno, no ambiente interno, em curso, né? E que vai existir também uma nova investigação por meio da empresa que forneceu o sistema, inclusive ela tem um interesse em fazer essa investigação para ver se realmente existe segurança no sistema, é interesse dela também, e o Procurador-Geral de Justiça vai aproveitar o bonde para fazer com que essa investigação aconteça também nos equipamentos que foram utilizados para se fazer a Grampolândia, para ver exatamente se o discurso do cabo Gerson e o que eles disseram no depoimento
e o que os coronéis disseram no depoimento, se realmente esse discurso tem consistência prática, tem consistência, se a justiça pode levar em consideração tudo isso que eles estão dizendo. Porque existe um grande questionamento que é, veja bem, apontado pelo Procurador-Geral de Justiça, de que os coronéis e o Cabo Gerson estão muito acuados nessa situação, porque eles correm realmente a possibilidade, o risco de perderem os seus empregos e perderem a aposentadoria. E todos nós sabemos que qualquer pessoa em uma situação dessa, em uma situação de pressão que seja, né, de pressão mesmo, né, pode até mentir numa delação, apesar dessa não ser uma delação, ser apenas depoimentos que foram dados pelos coronéis e pelo Cabo Gerson. Não configura-se como uma delação. Mas por mais que sejam depoimentos, uma pessoa acuada, qualquer ser humano acuado, ele definitivamente pode mentir, e mentir muito. E é exatamente esse ponto que o Procurador-Geral de Justiça levanta, o Antônio Borges. É preciso que seja analisada essa situação toda, para que não se cometa injustiça nesse processo. Se de um lado a justiça não quer cometer injustiça, é preciso também que a justiça possa eliminar qualquer tipo de corporativismo. O que nós não podemos ter é promotores escondidos por trás do Ministério Público Estadual. A instituição é infinitamente mais importante que o promotor que cometeu esse ato ilícito, ou supostos promotores que cometeram esses atos ilícitos. É preciso que esses promotores sejam punidos caso tenham agido ilicitamente. E o que acontece é que muitas das vezes esses promotores se escondem por trás do Ministério Público Estadual, que é uma instituição com alto crédito, de uma imagem extremamente positiva, e tem que ser assim. Os deputados vão instaurar uma CPI. Não é o momento, a meu ver, não é o momento disso. Porque se aquela operação das cartas de crédito, se aquela CPI das cartas de crédito já causou um desgaste muito grande para o Ministério Público Estadual perante a imagem da instituição à sociedade, a visão, né, a leitura da sociedade com relação àquela operação das cartas de crédito, aquele problema das cartas de crédito, se você instaurar uma CPI agora com relação à Grampolândia, você tem mais um desgaste da instituição do Ministério Público Estadual, que pelo menos neste momento precisa estar blindada. A instituição precisa estar blindada. O que tem que resolver, o que tem que identificar é exatamente essa questão do envolvimento, de um suposto envolvimento de membros do Tribunal do Ministério Público Estadual na questão da Grampolândia. É pegar os nomes que foram apontados pelo depoimento dos coronéis e do cabulesco e realmente averiguar, investigar. Tem aquela coisa da verba secreta, né, que foi utilizada de forma errada. Aquela questão do cachorro, por exemplo, comprado pelo promotor Marcos Reginoldo, já ficou claro que não é bem assim, não é essa história que foi contada pela mídia. Ou seja, o cachorro foi comprado licitamente com dinheiro da verba secreta, mas era um cachorro farejador, que foi utilizado justamente no combate ao tráfico de drogas. Então isso aí, de certa forma, já foi explicado. Então precisa dar explicações, esclarecimentos. Isso é muito importante, porque veja bem, se a investigação começar, né, e perceber que, por exemplo, a investigação foi feita com ordem judicial, não tem nenhum tipo de ilicitude nesse caso. Não tem grampo. Quando você tem ordem judicial, você não tem grampo. Beleza. Mas, se não houve ordem judicial, nós temos o que é configurado como intrusão. Intrusão é quando você quer descobrir alguma coisa e você acaba utilizando o equipamento ou o meio, né, para investigar outra coisa que não aquela necessariamente para qual aquele equipamento foi contratado ou foi utilizado. Aí nós temos a configuração da intrusão. Então é muito importante, a meu ver, que essas duas investigações, tanto no ambiente interno como no ambiente externo, possam levantar, emitir um relatório consistente, lógico, sem nenhum tipo de corporativismo, sem nenhum tipo de proteção ou de protecionismos a membros do Ministério Público, né? E que, a partir dessa leitura, se houver necessidade, assim, numa última instância, numa última necessidade, num último recurso que se tenha, aí sim a Assembleia Legislativa possa instaurar aí a CPI da Grampolândia Pantaneira, porque isso vai depender da maioria dos deputados. O deputado Eduardo Botelho coloca em votação e cada qual que vote
da melhor forma possível daquilo que ele acha que seja viável ou não, né? Se há necessidade ou não de uma CPI da Grampolândia Pantaneira que possa apontar envolvimentos, que possa investigar esses promotores, né? Então, mas nesse momento, a meu ver, é extremamente precoce e o caminho não é esse. É importante que o Procurador-Geral de Justiça possa ter um relatório incisivo, claro, prático, né? Lógico, que possa, sobretudo, dar respostas para a sociedade do suposto acontecido do Ministério Público, de envolvimento de promotores do Ministério Público Estadual na Grampolândia Pantaneira. Mas sempre ficamos com uma pulga atrás da orelha, que é aquela velha pulga atrás da orelha. Quem remedia o remédio? Quem fiscaliza o Ministério Público Estadual? O próprio Ministério Público Estadual? Será que isso não vai acabar em pizza novamente? Esperamos que não. Então, o Opinião TV desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Nos encontramos no próximo programa.